Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o corpo espiritual duplo retérico. Vamos ver algumas características e funções dele, o que pode prejudicar o duplo etérico e, por consequência, a nossa saúde. Vamos ver também alguns exemplos de uso do ectoplasma, que é uma substância produzida pelo duplo etérico. E, por fim, vamos falar um pouco sobre a foto Kirlian, que é um tipo de fotografia utilizada para fotografar a aura da pessoa. O corpo duplo etérico, ele também é conhecido como corpo vital ou corpo de vitalidade. E ele é um dos nossos 7 corpos espirituais. Esse é um corpo semimaterial, ou seja, de uma matéria mais densa, que ele vai se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do feto. Ele utiliza as energias etéricas do nosso planeta. E assim como o corpo físico, ele é transitório, ele dura durante toda a nossa encarnação. Quando a pessoa desencarna e o corpo dela é enterrado, o duplo etérico começa a se desfazer, leva mais ou menos 40 dias para ele se desfazer, e depois ele é reintegrado às energias do planeta. Ele tem aparência fosforescente com a luminosidade que varia entre o azul e o vermelho, ou cinza cintilante. Alguns médiuns clarividentes, eles costumam visualizar o duplo etérico como 2 polos energéticos, sendo o negativo, de cor azul, e o polo positivo, na cor vermelha. O polo negativo de cor azul, ele corresponde à energia Yin, que é uma energia com característica receptiva. Já o polo positivo, da cor vermelha, ele corresponde à energia Yang, que é uma energia ativa, positiva. Ele é um corpo vaporoso de natureza ectoplásmica. E ele tem em grande quantidade uma substância chamada ectoplasma. E nós vamos ver qual a função dessa substância em vários fenômenos mediúnicos e para a própria vitalidade do corpo físico. Então, o duplo etérico ele forma como se fosse uma duplicata energética do corpo físico. Ele tem a aparência do corpo físico e ele fica interpenetrado no corpo físico. E ele ultrapassa a epiderme, que é a parte mais externa da pele, em cerca de 6 milímetros, um pouquinho acima da epiderme. E após a epiderme, existe a aura da saúde, que é um campo de energia mais largo, que ultrapassa a epiderme em várias polegadas e que é irradiada para fora do duplo etérico, como se fosse uma reserva de energia. E isso é responsável pela manutenção da saúde da pessoa. No duplo etérico existem estruturas, são órgãos espirituais chamados chakras. Eles estão localizados na superfície do duplo etérico a cerca de 6 milímetros acima da nossa epiderme. Vistos de frente, esses chakras eles têm aparência como se fossem rodas. Eles são vórtices de energia. Eles ficam girando e eles assimilam as energias que vêm do Sol, o prana, assimila também as energias que vêm aqui do plano físico, do planeta, que vêm das plantas, que vêm dos minerais, vêm dos animais, energias cósmicas também, que vêm de outros planetas, que vêm de estrelas. Eles assimilam a própria energia do planeta, então toda essa energia eles assimilam essa energia, eles processam e depois eles distribuem esse fluido vital. Então, esse fluido vital ele é enviado para diversas partes do nosso corpo, para todas as células, para os órgãos, e isso é responsável por manter o nosso corpo vivo e com saúde ao longo de toda a encarnação. Existem diversos chakras localizados em vários pontos do duplo etérico, mas a maioria dos autores costuma mencionar apenas os principais, que são em número de 7 ou 8 chakras, dependendo do autor. Dentre esses 7 chakras, nós temos o chakra básico, localizado na base da coluna e costuma ter a cor vermelha, o chakra sexual, que fica acima da região genital e tem a cor alaranjada, chakra plexo solar, que fica na região do abdômen e tem a cor amarelada, chakra cardíaco, que tem a cor verde e fica acima da região do coração, chakra laríngeo, tem a cor azul e fica na região da garganta, chakra frontal, de cor azul marinho, que fica na região da testa,
e chakra coronário, que fica no topo da cabeça e tem a cor lilás. Algumas escolas descrevem como tendo a cor branca. Então a cor é predominante, mas ela costuma variar, dependendo dos estados emocionais da pessoa. Mas a cor predominante são essas que eu mencionei. O outro chakra que eu havia mencionado, que alguns autores citam e outros não, é o chakra esplênico, que ele fica na região do abdômen, do lado esquerdo. Ele fica localizado acima do órgão baço. Ele tem a cor alaranjada. A energia que é assimilada e processada pelos chakras, ela é distribuída para várias partes do nosso corpo através de canais chamados nadis, que são filamentos energéticos que têm a polaridade Yin, de cor azul, e também a polaridade Yang, de cor vermelha. Então, esses canais, eles funcionam como se fossem as artérias do nosso corpo físico. Eles distribuem toda essa energia vital para diversas partes do nosso corpo físico. Esses canais que transportam energia, chamados nadis, eles também fazem parte da estrutura do duplo etérico. Existe uma quantidade muito grande desses filamentos chamados nadis. Na literatura se fala em cerca de 72 mil nadis, distribuídos por toda a estrutura do duplo etérico. Eles se ligam aos chakras e distribuem toda essa energia por todas as partes do nosso corpo físico, todas as células, órgãos. Bom, embora existam milhares desses canais nadis distribuídos pelo nosso corpo duplo etérico, existem 3 canais que são principais. Um deles seria o canal Ida, que está associado à energia lunar, e ele está localizado do lado esquerdo do nosso corpo, e ele está relacionado às emoções de calma e de introspecção. Do lado direito do nosso corpo, nós temos o canal que chama Pingala, e ele está associado com a energia solar, que é a energia ativa, energia positiva, e ele está associado à ação, à vitalidade. Existe também um outro canal chamado Sushumna. É um canal central que ele corre pela coluna vertebral e ele é responsável pelo equilíbrio e pela ascensão da energia Kundalini. Voltando a outras funções do duplo etérico, ele também funciona como uma camada de proteção para o nosso corpo físico. Então ele atua semelhante à camada de ozônio do planeta Terra, que impede que raios solares nocivos entrem no planeta, causando prejuízos diversos. Então, por esse motivo, o duplo etérico também é chamado de tela etérica, pois exerce essa proteção para o corpo físico. Mas muitas substâncias e comportamentos podem afetar a estrutura do duplo etérico, causando buracos, rasgos e até mesmo fissuras que fazem romper a estrutura do duplo etérico, assim como na camada de ozônio, que a atividade humana nociva faz com que se criem buracos e a influência negativa de certos raios solares podem prejudicar o planeta. As bebidas alcoólicas e o fumo, eles funcionam como dissolventes da estrutura do duplo etérico. E no caso do cigarro e do tabaco, a nicotina corrói a matéria etérica do duplo etérico, formando buracos semelhantes às bordas de um papel queimado. Algumas substâncias encontradas em medicamentos, assim como o uso de drogas como maconha, LSD, cocaína, prejudicam a estrutura do duplo etérico e também podem provocar o seu rompimento. O nosso comportamento emocional também gera impactos na estrutura do duplo etérico. A raiva intensa, a cólera, elas podem danificar, desgastar ou até mesmo romper o nosso duplo etérico. Aqui vem o ensinamento do livro O Sexo Além da Morte, em que um mentor espiritual estava conversando com o médium Ranieri sobre mutilações e dilacerações no corpo perispiritual. E o mentor ensinou para o médium Ranieri que as grandes paixões e emoções fortes de cólera geram descargas eletromagnéticas de altíssima voltagem que põem em risco todo o aparelho. O aparelho a que ele se refere seria o corpo perispiritual, mas esse ensinamento também vale para o duplo etérico.
Então, quando ocorre o rompimento da estrutura do duplo etérico, ou mesmo se formam buracos ou rasgos, a pessoa irá perder energia vital, essa energia ela vai vazar por essas brechas e por esses rasgos que foram formados no duplo etérico. Além disso, com a estrutura do duplo etérico rompida, e podem entrar no corpo físico da pessoa parasitas energéticos, larvas astrais, micróbios diversos do plano astral, e esses parasitas energéticos e essas larvas astrais irão sugar a energia vital da pessoa e também podem provocar doenças diversas. Aqui no canal nós temos vídeos sobre as larvas astrais e sobre os parasitas energéticos e falamos um pouco sobre os prejuízos que eles podem provocar às pessoas. Eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo. Essas lesões na estrutura do duplo etérico dificilmente se recompõem. Se a pessoa estiver com esse problema de rompimento do duplo etérico, ela tem que buscar um centro espírita, um centro de umbanda, ou uma casa espiritualista, um local que tenha médiums, pois os benfeitores espirituais e os técnicos espirituais, eles extraem a substância ectoplasma do duplo etérico do médium e eles utilizam essa substância para recompor as partes danificadas do duplo etérico da pessoa. Os benfeitores e técnicos espirituais também podem extrair essa substância ectoplasma dos médiums para suprir a falta de energia vital que a pessoa perdeu devido ao rompimento do seu duplo etérico. O uso de bebidas alcoólicas, do tabaco, do cigarro, alguns medicamentos e os excessos alimentares também podem prejudicar os canais energéticos nadis, que, como nós já vimos, eles fazem parte da estrutura do duplo etérico. Então, esses canais eles podem ser obstruídos ou até mesmo destruídos e podem causar doenças diversas. O uso de bebidas alcoólicas, do tabaco e do cigarro também podem prejudicar o funcionamento e até mesmo obstruir os chakras. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o uso da substância ectoplasma, que é produzida pelo corpo duplo etérico em diversos processos mediúnicos. Todas as pessoas produzem essa substância ectoplasma em seu duplo etérico, mas existem alguns tipos de médiums, como por exemplo os médiums de efeitos físicos, que produzem uma quantidade maior dessa substância para uso nas tarefas e processos mediúnicos. Dentre esses processos mediúnicos, eu vou citar apenas alguns. O ectoplasma ele é utilizado para materialização de espíritos. Ele também é utilizado na produção de medicamentos. Então, os benfeitores espirituais, os técnicos espirituais, extraem esse ectoplasma do médium e adicionam outros elementos do plano espiritual e produz esses medicamentos. É utilizado também para mover objetos e, como nós já vimos, também é utilizado para suprir a falta de energia vital e na reconstituição do duplo etérico das pessoas que tiveram o seu duplo etérico rompido. Existem diversos outros usos dessa substância que nós podemos abordar com mais detalhe em vídeos futuros. Essa substância ectoplasma também é extremamente cobiçada pelos espíritos das trevas, pois eles também a utilizam para diversos fins. E o nosso corpo duplo etérico está cheio dessa substância que é responsável por manter a vitalidade do nosso corpo físico durante toda a encarnação. Então, como eu mencionei no início do vídeo, quando a pessoa desencarna e é enterrada, o seu corpo duplo etérico ele leva cerca de 40 dias para se dissolver e ser absorvido pelo planeta. E nesse meio tempo, os espíritos das trevas eles invadem os cemitérios para tentar roubar esse corpo duplo etérico para utilizar a substância ectoplasma em diversos processos. Esses processos, na maioria das vezes, visam prejudicar a humanidade. Então, por esse motivo, muitos cemitérios eles têm a proteção de guardiões espirituais, conhecidos como Exu Caveira. E assim, eles impedem que esses espíritos negativos invadam os cemitérios para roubar esse corpo duplo etérico. E apenas complementando rapidamente para não sair do tema desse vídeo,
Os guardiões espirituais são espíritos que atuam para a luz. Esses nomes fortes que eles utilizam, esses nomes cabalísticos, são apenas para definir as suas atribuições, os domínios energéticos que eles atuam. Então, cada nome representa um local que ele atua e as suas atribuições. Em um outro vídeo a gente pode abordar mais sobre os guardiões espirituais. Voltando ao tema duplo etérico, para finalizar nós vamos falar um pouco sobre a fotografia Kirlian, também conhecida como bioeletrografia. Esse tipo de equipamento que produz a foto Kirlian, ele foi desenvolvido na Rússia no ano de 1939 e ganhou popularidade, notoriedade na década de 1970. Eu estou colocando algumas imagens ilustrativas apenas para vocês saberem do que eu estou falando, como é a aparência dessa fotografia Kirlian. Mas as cores nas fotos reais, elas não ficam uniformes como essas imagens ilustrativas. Elas ficam em vários tons distribuídos pela foto. Então pode ter várias cores, como por exemplo amarelo, vermelho, azul, verde. Então cada cor ela tem um simbolismo, ela representa uma informação. Através da foto Kirlian, as pessoas podem detectar estados depressivos, conflitos emocionais, fobias, inflamações, infecções, tendências emocionais. Então, pessoal, para quem se interessar sobre esse assunto, pode pesquisar no Google como foto da aura e vão sair diversos exemplos reais em que você pode ter uma ideia dos diversos tipos de cores que podem aparecer na aura. Então hoje nós falamos sobre o corpo duplo etérico e também sobre assuntos relacionados a ele. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.